Shalom. Hoje nós vamos estudar: existe um destino ou destino nas vidas das pessoas? Realmente as pessoas estão destinadas a sofrer, padecer, passar fome, ou ser uma pessoa de muito sucesso, ou ser uma pessoa destinada a ser um presidente ou a ser um governador? Veja bem, o mundo, não digo todas, muitas e muitas pessoas do mundo, no meio religioso, político, jornalístico, sempre tem a mania de dizer: aquela pessoa está sofrendo ali porque é o destino dela. Aquela pessoa lá morreu porque é a hora dele. Aquela pessoa lá é um pobre porque é o destino dele a ser pobre. E veja bem, a Torá fala totalmente diferente. A Bíblia tem um outro parecer. Tem coisas que parecem assim que é destinado, a não ser algo que o Eterno escolha, especificamente aquela pessoa para aquela coisa. Aí seria diferente, mas aí é um caso à parte. Mas no âmbito geral da humanidade, como é que é? E como é que o povo de Israel, como viviam? Eles eram destinados a sofrer, a padecer ou ter vitória? Veja bem o que a Torá diz aqui no livro de Deuteronômio 11 e 26. E o Eterno diz assim: vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção se obedecer os mandamentos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje, e a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus. Se o homem nascesse com um destino, teria o Eterno pedido para o Israel guardar os seus mandamentos? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ter essas bênçãos. Se vocês não guardarem os mandamentos, vocês vão ter maldição. Se a pessoa fosse destinada, o Eterno não ia falar isso, porque a pessoa já estava destinada. Então ele disse bem claro: vede que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se vocês obedecerem os mandamentos, vocês vão ter bênção. Se vocês não obedecer, vocês vão ter maldição. Então ele mostra ali que o homem não está destinado. O homem, ele está sendo educado por Deus, ele está sendo orientado por Deus. E vocês vão ter bênção. Veja lá que ele disse no mandamento, lá nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe para que a tua vida seja prolongada. Então depende do homem ele ter uma vida longa, se ele for uma pessoa justa, se ele buscar o Eterno. É uma promessa, ele vai ter uma vida longa. Mas se o homem era um homem destinado a viver bastante, não precisava desse mandamento para ele. Então era só para aqueles que viver pouco. Não, mas ele deu esse mandamento para todo Israel e para todos quantos quisessem chegar ao Eterno. Um outro texto, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, versículo 19. Toma hoje os céus e a terra por testemunha contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolherás, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha. Olha, se a pessoa fosse destinada, não precisava escolher. Já estava destinado para aquilo ali. Ele disse que botou a vida e a morte diante do povo de Israel. Colocou a bênção e a maldição. Então escolha hoje a vida. Deus ainda pede para ele que escolha a vida e vocês vão viver. Se fosse destinados a cumprir os mandamentos, a ter a vida e as bênçãos, o Eterno não precisava falar isso para eles. A vida são feitas de escolha. O Eterno, quando criou Adão e Eva e colocou no jardim, e ele disse: essa árvore aqui toda você pode comer, daquela não, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Ora, se tivesse um destino ali, não precisava nem avisar, nem era para o Eterno avisar, porque ele já estava destinado a comer a árvore da vida. É claro que o Eterno conhece tudo que vai acontecer, mas ele não vai ali proibir. Ele avisou: se vocês comer, vocês vão morrer. Se vocês não comer, vocês vão viver. A escolha foi de Adão e Eva. E eles escolheram o quê? Pela morte. Porque eles são livres. Eles têm livre-arbítrio. Eles não tinham destino. Muitas pessoas falaram, eu vi assim, em tragédias de avião,
e aquele avião caiu, morreu as pessoas daquele avião numa tragédia. E aí passou uma pessoa, eu me atrasei e não peguei o avião. Isso ali porque não era a minha hora de morrer. Eu não estava destinado a morrer ali. Mas, então Deus só estava preocupado só com aquele ali. E os outros? Todos estavam destinados a morrer, então eles tinham que morrer ali, naquele avião. Quer dizer que então, se o assassino matar uma pessoa, era o destino dela morrer, por que ele vai preso? Por que ele vai ser condenado diante do Eterno? Porque matou aquela pessoa? Mas estava destinado, alguém tinha que matar ele tinha que morrer naquele dia, então o assassino foi cumprir uma ordem. Então ele não poderia ser punido, porque ele não fez aquilo por vontade dele, foi para cumprir uma ordem. Gente, a morte é uma consequência. A morte é uma consequência, as coisas são consequências. A Torá está mostrando como é livre para escolher, são livres para escolher. A Torá fala bem claramente. O Eterno disse, se ouvirdes a voz do Senhor, se ouvirdes, ele diz que é para ouvir. Por que o Eterno educou o povo no deserto? Muitas pessoas morreram ali por desobediência, não por destino. Foi por desobediência e não por destino. Veja um exemplo aqui, Yeshua HaMashiach, capítulo de número 9, de Lucas, versículo 23. Ele dizia a todos, Yeshua dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Então, também, como é que Yeshua ia dizer uma coisa dessa a uma pessoa que fosse destinada? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E ele mesmo fala que a pessoa, para ele conseguir a vida, ele muitas vezes ia perder muita coisa, porque era uma escolha que ele tinha que fazer. Então as pessoas não são destinadas a tal coisa. X, sempre como o Eterno, então determina tal coisa para aquela pessoa, a tal coisa que ele determinou, sim. Mas tem que ser uma escolha do Eterno. São coisas que tem que ser analisada para ver. Quando Isaías disse, olha, eu fui escolhido dentro do ventre da minha mãe. Então são casos que teve uma escolha, porque tinha que cumprir uma função. E Yeshua não era prometido, o Eterno já não ia prometer que um homem viria, que chamava-se esse Yeshua HaMashiach, ele veio. Então tem casos sim, específicos que sim. Mas são raros esses casos. No âmbito geral, não. Nós somos livres. Vamos ler aqui uma passagem no livro de Hebreus, 9:27. E como o homem está ordenado a morrer uma vez, e vindo, pois, disso o juízo. Então o homem está destinado a uma coisa, irmão. A morte. Essa todo mundo está destinado. É a única, que é com certeza a morte e o juízo. Esse ninguém vai escapar. Você pode ser o cara mais famoso, o cara mais rico, o cara mais sábio. Um dia ele sabe que vai morrer. Ele está destinado. Agora a hora é uma consequência. A hora é uma consequência. Você pode viver 100, 110, mas um dia você vai morrer. Então aprenda uma coisa. O destino, só quem faz é o Criador. Por casos específicos. Yeshua estava destinado a nascer. É um caso específico. Isaías estava destinado a nascer. Caso específico. Moshe estava destinado a nascer. Caso específico. Mas no âmbito geral, não. No âmbito geral, não. O homem era livre. Então, eu sou escolhido, sou um salvo. Meu destino é ser salvo. Então, eu vou pecar. Vou sair pecando ali, vou aproveitar a vida. Lá no finalzinho, eu vou ser salvo mesmo. Então, eu já estou destinado a ser salvo, então não adianta me escapar. Então, eu vou pecar à vontade, porque eu já estou destinado a me salvar. Já estou salvo. Não é assim. O Eterno escolhe pessoas capacitadas e melhora a sua capacitação. O Eterno, ele faz escolha, ele chama, porque ele sabe as pessoas que têm condições de servi-lo, de obedecer e ter a salvação. Por quê? Porque é uma escolha do homem, o Eterno escolhe, o Eterno chama, porque, a primeiro lugar, a vontade dele. E para você se salvar, está ali, tem que guardar mandamento,
tem que guardar leis, tem que seguir as regras para obter a salvação, para obter as bênçãos. Você tem que ter um esforço. E Yeshua disse, esforçai-vos. A porta é estreita, ela leva à vida, a larga leva à perdição, então esforce por entrar nela. Porque se o homem fosse destinado, todos à salvação, ninguém precisava entrar em porta estreita. Então, como disse, há casos específicos. No âmbito geral, todos nós somos livres e nós fizemos as nossas escolhas. Por que uma pessoa é médico? Porque ele escolhe. Por que uma pessoa é professor? Porque ele escolhe, ele estuda para aquilo ali. Por que um piloto de avião é um piloto profissional? Porque ele tinha aptidão, ele estudou para aquilo ali. Por que muita gente eram jogadores profissionais de futebol, abandonaram e foram estudar e tornaram outra profissão? Porque aquilo ali ele achou que não era para ele, o bom era aquilo lá. Porque está muitas vezes dentro do ser humano a vontade de ser um profissional daquela área. As coisas de Deus, o Eterno escolhe, te chama, mas é você que tem que se esforçar. Você que tem que dar o seu todo, a sua força toda, o seu todo, aquela força, a dedicação nas obras das coisas do Eterno. É isso que eu quero passar para vocês. Então, quando a gente fala em destino, é um caso muito complexo. Se analisa muitas coisas. Um certo dia eu estava na empresa e teve uma reunião de segurança, que muitas vezes eu fui muito tempo dentro da CIPA, né? Que é um órgão que trabalha na prevenção de contra acidentes. E um daqueles técnicos disse que aquele fulano não morreu porque não era hora dele. Olha, se não era hora de morrer, para que se cuidar? Se nós todos temos as horas, para que nós se cuidar? Para não morrer? Não é hora? Gente, a gente tem que se cuidar. A gente tem que perseverar. E o Eterno ensinou, aquelas pessoas que cumprissem os mandamentos viveriam, se prolongaria a vida dele na terra. A escolha também está dentro de nós. O Eterno tem escolha, nós também temos escolha, porque nos deu esse livre arbítrio. Um shalom a todos e até a próxima oportunidade.